Vamos direto ao Catar, André Hernan. Agora, a energia da Copa. Direto do Catar. Direto do Catar. Fala galera da Energia 97, André Hernan, direto do Catar, país da Copa, para trazer as informações da seleção brasileira que estreia nesta quinta-feira. Chegou a hora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Claro, uma ansiedade muito grande na seleção brasileira. É uma seleção brasileira que tem muitos jogadores importantes que nunca disputaram uma partida de Copa do Mundo. Então, cria-se essa expectativa muito grande. Os jogadores mais experientes também têm aquela pequena ansiedade. O próprio técnico Tite, que conhece bem a competição, já é a segunda Copa seguida. Aliás, o Tite entra para a história, né? Porque a seleção brasileira, dos treinadores que não venceram Copa, nenhum deles conseguiu ficar por mais um ciclo de Copa, ou seja, ser o técnico da seleção brasileira na Copa seguinte. O Tite, pela primeira vez, ele quebra esse paradigma e ele falou que isso é o fruto do trabalho, que foi muito bem avaliado e que não se coloca como favorito, mas a seleção brasileira, para vencer essa Copa, tem que merecer. Ele usa muito aquele termo, né? Vocês conhecem bem, merecimento. Então ele voltou a falar sobre essa questão de merecimento para a seleção brasileira, que é colocada como uma das favoritas pelo elenco que tem, né, pelos jogadores que tem, o momento que vivem esses atletas da seleção brasileira. Então o Tite não quis na entrevista coletiva cravar, né, o titular, o 11, o time que vai a campo, muito em função da comissão técnica. Pelo menos o Tite colocou na conta da comissão técnica. Diz que eles disseram para não dar o time, que o Tite estava proibido de dar o time, claro, num tom muito leve, num tom de brincadeira. O Tite, que se diz muito cascudo para essa Copa do Mundo, se diz menos assim nervoso, ansioso, tá mais tranquilo, tá mais em paz, tá mais Adenor, segundo ele, nas palavras do técnico da seleção brasileira, para esse início de Copa em 2022. Mas a gente tem a informação, né? A gente já vem trabalhando com essa informação de que a seleção brasileira vai com Vinícius Júnior, vai com Rafinha, vai com Pombo, vai com Neymar um pouco mais livre e dois volantes, né? Dois jogadores de meio campo que são extremamente ofensivos, né? Se a gente pensar o Casemiro, que tem um toque de bola, uma saída de bola excepcional, é um jogador muito experiente, já consolidado nessa seleção brasileira, e o Lucas Paquetá vai surgindo aí como um segundo volante. Tem jogado assim na Europa, né? Tem desempenhado bem, e a seleção brasileira, que já optou por ele jogando pelo lado do campo, jogando até como falso 9, vai ter essa função aí. O Tite gosta de jogadores polivalentes e nessa Copa se desenha aí o Lucas Paquetá, esse jogador que faz mais de uma função dentro de campo. Então é uma seleção brasileira que eu vou escalar aqui já cantada a pedra, né? Com o Alisson, com o Danilo, com o Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, com o Marquinhos e com o Alexandro, Casemiro e Lucas Paquetá, Neymar ali flutuando com Vinícius Júnior de um lado, Rafinha do outro e o Pombo Richarlison lá na frente. Detalhe, para quem gosta muito de tatiquez, aquela coisa da mesa tática, o Brasil não vai no 4-2-3-1. Kleber Xavier, assistente do Tite, deixou bem claro, Brasil sempre no 4-4-2. E aí a gente coloca as funções, né, do Rafinha, as funções também do Vinícius Júnior, que tem essa questão de recomposição, voltam para ajudar, voltam para marcar, e aí o Neymar, que gosta de pisar na área, chega mais ao fundo, seria esse 4-4-2 com esse 2 Neymar e Pombo Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira. A seleção da Sérvia, ela também fez seu ensaio final, e as entrevistas da Sérvia eram entrevistas assim muito otimistas, viu? Meus amigos, eles disseram o seguinte, ó: não tememos a seleção brasileira, vamos jogar para vencer. Assim está o negócio. Ou seja, a Sérvia, que é um time que tem que prestar atenção, que é um time que gosta da bola aérea, é um time de muita força, de muita intensidade, é um adversário muito importante para a seleção brasileira nessa estreia da Copa do Catar. Para fechar, eu queria falar do Thiago Silva, que chega a 38 anos, capitão da seleção brasileira. Se o Brasil for hexa, Thiago Silva será o responsável por levantar a taça para o Brasil. E ele, perguntado sobre se chega psicologicamente bem, como é que chega emocionalmente bem, ele que ficou marcado em 2014, né, por aquela questão do choro ali antes de uma decisão por pênaltis contra o Chile, né, se emocionando.
Ele falou que não liga para isso, que aconteceu e que hoje vive o melhor momento de sua carreira. Não à toa é o homem de confiança do Tite e é o capitão da seleção brasileira. Seleção joga então no estádio Lusail, né? É um estádio que tem capacidade para mais de 80 pessoas. No jogo da Argentina tivemos 88 mil pessoas no estádio. Há uma empolgação muito grande aqui em Doha na questão da seleção brasileira, não é diferente, muitos brasileiros por aqui, mas o público local aqui, os catares, se dividem entre a Argentina e principalmente a seleção brasileira. A gente vai ver muito grito de Brasil, Brasil, mas assim, às vezes até um pouco assim com sotaque. Brasil! Brasil! É assim, desse jeito que eles falam, os catares aqui, para falar da nossa seleção brasileira. Energia em campo, Energia 97, André Hernan, trazendo todas as informações para vocês. Forte abraço! Agora, a energia da Copa. Direto do Catar. Direto do Catar. André Hernan trazendo as informações da seleção brasileira. Brasil. Né? Boletim completíssimo. Caraca. E olha, pelo que tudo tá indicando aí, cara, a gente vai ter aquela seleção ofensiva, né? Sim. Vai ter uma seleção mais com uma postura mais ofensiva. Acho que não vai mudar muito disso, não. Tem que ir pra cima e liquidar a fatura, não tem jeito.